botei o título, peraí que vai entrar no ar. 5 segundos. Pode ir, Thaís. Boa noite. A Escola Superior de Advocacia da UAB do Rio de Janeiro tem a honra de fazer o lançamento da belíssima obra, fruto da tese de doutorado do Dr. Carlos Vinícius Ribeiro Alves, promotor do Ministério Público de Goiás, professor titular do IDP de Brasília, Unidade de Brasília, pós-doutorando pela USP e pai do Benjamin, acho que é importante falar essa parte. E um grande amigo que a gente tentou fazer um lançamento no ano passado, mas infelizmente as chuvas não deixaram. E hoje a gente conseguiu, mesmo estando no meio da pandemia, fazer esse lançamento ainda que virtual. A gente espera que consiga fazer posteriormente presencial e ainda contando com a honra da presença do professor Paulo Gonet, professor do IDP também, doutor em Direito, subprocurador da República, atualmente diretor da Escola Superior do Ministério Público da União, autor de diversos livros da área e uma referência para todos nós, que pela primeira vez a gente tem a honra de receber aqui na escola. Espero que possa ser a primeira de várias vezes. A escola acredita muito no diálogo entre as instituições como forma de aprimoramento do direito. Nossos eventos, a gente sempre tenta trazer pessoas com formação jurídica diferente, com atuação profissional diferente, sejam magistrados, promotores, justamente para permitir que um mesmo objeto de estudo seja observado e dialogado com várias pessoas com olhares diferentes, que a gente acredita que é assim que o direito se desenvolve. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra ao doutor Leonardo Rocha, que é coordenador de Direito Urbanístico aqui da escola, procurador da UERJ, que vai falar algumas palavras e vai apresentar um pouco como é a forma do pessoal interagir na internet, para a gente conseguir fazer um debate bem produtivo. Obrigado, Thaís. Boa noite, professor Paulo Gonet, professor Carlos Vinícius, muitíssimo obrigado. Professor Carlos Vinícius, pode deixar que eu não vou errar, porque aqui no Rio não costuma se falar que é de Goiás, mas é do Goiás, segundo dizem, né? Então, eu já aprendi, né? Eu aprendi que é do Goiás, agora não erro nunca mais. Professor Paulo também, muito obrigado pela presença. A gente aqui, como a Thaís disse, tenta fazer esse intercâmbio e numa situação que todos basicamente não podem sair de casa ou que estão restritos no seu local de trabalho sem poder se movimentar, os eventos presenciais são mais difíceis, né? Não que a gente não os queira aqui no Rio, pelo amor de Deus, a gente quer que quando acabe logo essa pandemia, que esteja aqui para eventos presenciais, mas é muito salutar que a gente possa usar esse tempo para continuar fazendo o intercâmbio. Também a gente tem o lançamento do livro que a Thaís está exibindo do professor Carlos Vinícius, e a gente agradece muito o aceite de ambos pela possibilidade de fazer esse intercâmbio. Não vou mais me alongar. As pessoas que estão vendo podem fazer as perguntas pelo YouTube, se for possível, em razão do tempo a gente conseguir fazê-las, serão feitas. Tá bom? Professor Carlos Vinícius, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite, aceitar o lançamento do livro aqui na nossa Escola Superior de Advocacia. A palavra é sua. Antes obrigado, de passar Leonardo. a palavra ao Carlos, só fazer um marketing aqui, não sei nem se ele vai deixar, mas eu já vou fazer, que o livro dele está com desconto de 50% no site da editora Lumen Juris. Então, o pessoal que quiser adquirir, o site da Lumen está com uma promoção muito boa e está com frete grátis também. Thaís, então eu vou comprar agora enquanto o professor está falando e depois eu levo do Goiás para pegar um autógrafo. E eu falei errado, agora aprendi, já primeiro aprendizado, que não é de Goiás, é no Goiás. É do Goiás. Passa a palavra, Carlos. Obrigado, Leonardo. O Leonardo, com quem eu já dividi mesa antes, agradeço enormemente o convite. A Thaís é essa, eu sempre falo, todas as vezes que nós encontramos em algum evento, a Thaís é a amálgama do direito público brasileiro. Ela une todas as pessoas, de todos os lados,
não tem nenhum preconceito de nenhum tipo e acaba fazendo um grande círculo de amigos. A Thaís é uma garimpeira de amigos, une as pessoas e todo mundo gosta dela. E eu vi hoje que a Thaís estava antes em outra live, agora à tarde, né? Então ela é assim, todo dia tem live da Thaís. Ela está 100% o tempo inteiro no ar. E o Paulo, que é a primeira vez, eu acho, né, Paulo, que nós dividimos uma mesa virtual, ainda que virtual. O Paulo é meu chefe, vocês não sabem, mas o Paulo é meu chefe na Escola Superior do Ministério Público da União e é o meu mais novo amigo de infância. Eu adoro o Paulo, ontem eu falava isso para ele. O Paulo é uma das melhores pessoas que eu já conheci. Além de ser uma pessoa agradabilíssima, tem um conhecimento, uma humildade, é uma pessoa que engrandece a vida de quem consegue privar do relacionamento dele. Muito obrigado, Paulo. Eu não sei se vai passar a palavra para o Paulo antes. O que vocês querem fazer, Thaís? Pode começar? Não, professor, pode seguir. Pode depois começar? do professor Então Paulo. tá, então eu vou falar. Bom, é o seguinte, esse livro nós falávamos antes de começar a transmissão. Esse livro, a Thaís, a OAB, carinhosamente me chamou para lançar o livro no Rio de Janeiro e eu fui impossibilitado por conta de uma chuva terrível que acometeu o Rio de Janeiro e impossibilitou a minha ida à Cidade Maravilhosa. Então, esse lançamento virtual não exonera vocês de me convidar depois para presencialmente voltar ao Rio de Janeiro, que eu já me comprometo de antemão a ir à cidade. Mas, como a Thaís disse, esse livro é fruto de uma tese de doutorado na Universidade de São Paulo, cuja orientação foi feita pela professora Maria Silvia, minha querida amiga, que tornou-se minha madrinha, e eu resolvi pesquisar algo que tem talvez muito mais a ver com o direito constitucional do que propriamente com o direito administrativo. E lá a cadeira é de direito de Estado, o que me faz ficar muito constrangido de falar disso por conta do professor Paulo aqui, que é das grandes, popstar do direito constitucional brasileiro, e falar direito constitucional desses temas perto do Paulo me deixa quase de novo em uma banca de doutorado. Então eu estou preocupadíssimo com isso. Posso até perder meu emprego já na semana que vem. Mas a tese, ela surgiu, na verdade, de observações fáticas, né? Então, dizem que o direito só é bom quando chega depois, e, de fato, a análise jurídica desses fatos chegou depois. Eu primeiro observei o que me chamava a atenção e depois eu comecei a desenvolver alguma coisa, ou a estruturar algum raciocínio sobre aqueles temas. Eu tratei no livro de alguns temas de restrições a liberdades ou a direitos, e alguns desses temas eu queria até trazer aqui para nós discutirmos ou refletirmos, porque eles podem emprestar alguma bagagem para uma reflexão de algo que nós vivemos hoje. Por exemplo, a revolta da vacina, que aconteceu aí na cidade de vocês, no Rio de Janeiro, ali no primeiro período da República Brasileira, 1903, 1904, quando o então presidente Rodrigo Alves nomeou o médico sanitarista, o Oswaldo Cruz, para ser o diretor de saúde pública nacional, né? E o Oswaldo Cruz, naquela época, tinha dito que se lhe fosse dado liberdade, em 3 anos ele erradicaria do Brasil a febre amarela. De fato, ele o fez. Mas isso gerou uma revolta. Por quê? Porque as medidas tendiam à invasão de residências para pulverizar enxofre e piretro, além de interditar comércio, forçar a internação de pessoas doentes. E a população foi ficando revoltada com isso, até que no dia 31 de outubro de 2004 foi aprovada a Lei da Vacinação Obrigatória. Esse foi os 15 centavos, foi a gota d'água. Os monarquistas, então, junto com os jacobinos e os florianistas, eles passaram a financiar algo que à época era chamada de Liga contra a Vacina Obrigatória, que tinha a função de financiar boatos, né? Hoje a gente chama isso de fake news. Você vê que o negócio não é novo, né? Fomentaram esses boatos e culminou, ebuliu naquela revolta popular. Esse movimento tomou as ruas do Rio de Janeiro, ali no começo de novembro de 1904,
E 300 cadetes armados saíram da escola militar ali na Praia Vermelha e foram até o Palácio do Catete, né, anabolizando aquele movimento. Então, veja que, novamente, é algo que a história nos diz muito próximo ao que nós podemos observar. No dia 16, o governo suspende a vacinação. Só que a revolta já tinha tomado campo, né? Isso rendeu 30 mortes, mais de 100 pessoas feridas e mais de 1.000 pessoas deportadas para o Acre. Vejam, deportada para o Acre. Esse quadro mostra que essas questões ligadas a direitos individuais, elas têm muita sensibilidade, né? A restrição a direitos individuais são questões, as restrições são questões bastante sensíveis. Eu abordo alguns outros pontos, como, por exemplo, a imposição do uso de capacete e cinto de segurança, né? Que essa em verdade, essa discussão ela é anterior ao novo Código de Trânsito, porque havia ainda na vigência do Código anterior uma resolução do CONTRAN que impunha, obrigava o uso do cinto de segurança e do capacete. Foi até objeto de uma ADI, salvo engano, a ADI 2960 no Supremo Tribunal Federal, que acabou não enfrentando o mérito por conta do novo código, né? Essa questão do cinto de segurança, aliás, ele tomou palco ali no começo da década de 70 na França, quando um primeiro-ministro francês, por meio de um decreto, obrigou que os condutores de automóveis usassem cintos de segurança. E também aquela discussão tomou conta do Tribunal Administrativo, do Conselho de Estado francês, principalmente, marcadamente num caso chamado Beauvau de la Maisonnère, acho que é de 1973, salvo engano, que falou que esse decreto ele não exorbitava o poder limitante de direitos do prefeito, porque cabia ao prefeito tutelar a vida dos cidadãos franceses, né? Então, admitir essa forma de restrição para tutelar o direito dos cidadãos. Dizem que no Brasil, quando foi aprovado o CTB, inclusive aumentou por conta das pessoas, mesmo depois do CTB, as pessoas continuavam, tinha gente muito revoltada com esse negócio, né? Principalmente as pessoas mais velhas, aumentou a venda de camiseta do Vasco. As pessoas que não queriam ser multadas, mas estavam revoltadas, compravam aquela camiseta com aquela faixa, e aí não tomava multa, mas também não usava cinto de segurança. Então era uma espécie de desobediência civil vascaína. Até quem nunca torceu para o Vasco parece que até usava essa camiseta, vendeu bastante. Tinha um outro caso também que eu trato no livro, que esse é muito conhecido, um aconteceu numa cidadezinha que fica ali logo no 20 e poucos quilômetros de Paris, a outra ficava em Aix-en-Provence, que é aquele caso do arremesso de anões, né, que teve aquela, entre aspas, aquela brincadeira que acontecia em bares, em algumas boates, de arremessar anões. Essa questão foi levada aos tribunais administrativos de Versalhes e de Marseille. Os dois tribunais administrativos disseram que os prefeitos, ao fazer aquelas restrições, estavam desbordando os limites do poder de polícia e, portanto, aquelas restrições à brincadeira feita pelo prefeito não poderia ser feita daquela forma, mas quando a questão chegou no Conselho de Estado, e veja, essa questão parece que é tão antiga, né? Mas chegou no Conselho de Estado francês agora, em 1995, o Conselho de Estado francês reconheceu que poderia o prefeito, a autoridade executiva, no manejo de poder de polícia, restringir direitos individuais, mesmo contra o interesse ou a vontade dos titulares do direito, do eventual direito tutelado, porque esse direito seria indisponível. Que direito era esse? O direito à dignidade, aliás, à dignidade humana. A dignidade humana, segundo se discutiu naquela decisão, que chegou ao Conselho de Estado, era um direito que o titular não poderia dispor. Esse mesmo direito, entre aspas, à dignidade humana, tomou palco no Tribunal Federal Alemão, em 1981, quando se discutia uma outra questão, que era a dos peep shows. Peep shows são apresentações de mulheres engaioladas, que ficavam ali submetidas à vontade do público e tinha que fazer o que o público queria. Essa mesma questão da dignidade humana foi também debatida no Brasil quando chegou aquele modelo endemol de reality show,
No Brasil nós tivemos vários, né? O Big Brother, Casa Bonita, Casa do Artista, Hipertensão, No Limite, Mulheres Ricas é a Thaís é a mulher rica, Troca de Família, aquele negócio. E teve uma parte da sociedade que se revoltou com aquela exposição, e teve um movimento grande contrário a esses reality shows. A CNBB, por exemplo, fez algumas representações no Ministério Público contra isso. Algumas ações, inclusive, foram ajuizadas no Ministério Público. Teve uma, ou algumas, marcadamente no ano de 2012, contra a rede de televisão, que expôs imagens de uma mulher tendo relações sexuais em uma situação de vulnerabilidade, né? Se não me engano, ela estava completamente embriagada e manteve relações sexuais. Então, isso teve uma repercussão jurídica. Outras questões menos ligadas à dignidade humana também tocam nesse ponto de restrição ou na limitação de liberdades ou de direitos. Por exemplo, a internação compulsória de dependentes químicos, que foi resolvida pela Lei 10.216, agora em 2001, mas que já era debatida anteriormente pelo próprio Conselho Federal de Medicina, que tinha uma resolução específica sobre isso, que orientava que nenhum tratamento deveria ser administrado a um paciente psiquiátrico sem o seu consentimento, a menos que as condições clínicas não permitissem que ele pudesse decidir sobre a internação ou sobre não internação. Recentemente, agora, quando vocês estiveram aí muito no Rio, os eventos esportivos, em São Paulo havia uma decisão administrativa, não sei se vocês estão lembrados, que era de retirar os craqueiros da rua, né? Uma retirada forçada, que era quase uma limpeza urbana. O Léo, que é da área do urbanismo, sabe o que aconteceu, principalmente ali no Rio, no centro, né? Eles queriam retirar forçadamente e internar compulsoriamente aquelas pessoas que estivessem perambulando e morando pelas ruas nas cidades sedes dos eventos esportivos. O Conselho Nacional do Ministério Público, ele percebeu que estava premente a violação de liberdades individuais e emitiu uma recomendação dirigida aos membros do Ministério Público, salvo engano, em 2014, abril de 2014, para que o Ministério Público, as instituições que integram o Ministério Público brasileiro, ficassem atentas a essas violações e garantisse os direitos daquelas pessoas que, porventura, fossem compelidas a uma internação, uma retirada das ruas pela administração pública. Outra questão também que eu tratei foi a questão de greve de fome de presos, né? Em 2012 também, salvo engano, alguns presos espanhóis que integravam aquele grupo ETA, aquele grupo extremista basco, eles iniciaram uma greve de fome muito grave, que as pessoas chegavam no limite já da morte, né? E ela se deu por conta de um pedido de liberdade condicional a um dos integrantes do ETA, que estava preso e que estava em estado terminal, ele teria poucos dias de vida. E ele foi quem começou essa greve, e isso se espalhou por toda a Espanha, onde havia presos do ETA, e logo depois o Estado espanhol não precisou tomar nenhuma medida de internação desses grevistas, por assim dizer, porque foi atendido o direito do preso e a greve acabou. Mas o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária discutiu essa questão também recentemente no Brasil e editou uma resolução que estabelece que pode ser o preso ele não pode ser obrigado a se alimentar, a menos que haja uma lei expressa que assim imponha. Mas, todavia, é preciso considerar que quando ele chega naquele ponto em que ele não mais tem a condição de se expressar ou de autodeterminar-se, ali naquele ponto impõe uma atuação do Estado brasileiro. É engraçado que há um direito a você, entre aspas, a você se alimentar ou não alimentar, mas de outro há uma imposição aos médicos ou à administração penitenciária de não permitir que você morra, porque você está na tutela do Estado. E naquele ponto ali em que você não mais
responde plenamente por você, é preciso que haja uma intervenção estatal. Um outro ponto também que todo ano nós assistimos, e no Rio de Janeiro especialmente vocês sofrem demais com isso, está ligado à remoção de habitantes de locais de risco, né? As chuvas castigam algumas regiões do Brasil, o Rio de Janeiro, infelizmente, e algumas cidades de Minas Gerais, e a remoção de moradores de local de risco sempre foi uma questão muito debatida no direito brasileiro, até que em 2012 também uma lei foi editada, eu não me lembro ela agora de cabeça, mas é a Lei de Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que fala que quando se verifica, quer ver, deixa eu até pegar o texto dela aqui, fala aqui o seguinte, ó. Quando se verifica a existência de ocupações em áreas suscetíveis de ocorrência de deslizamento de grande impacto, inundações bruscas e processos geológicos correlatos, o município deve adotar providências para redução de risco, dentre elas a execução de um plano de contingenciamento de obras de segurança e, quando necessário, a remoção de edificações e reassentamento seguro das pessoas que ali habitam. Então, há uma norma jurídica, nós temos hoje uma norma jurídica que cuida desse assunto. Uma outra questão também, tá aí, você está controlando o tempo, né? Depois eu não vou pagar multa, não. Uma outra questão é a posse de drogas para uso próprio. A Suprema Corte de Justiça na Argentina, em 2005, proveu um recurso interposto por uma decisão que havia condenado uma pessoa por posse de entorpecente para uso pessoal. O argumento foi que o tipo penal crime de posse de droga para uso próprio, ele não tinha, tem um nome técnico agora que o direito penal usa, mas não tinha lesividade, né? Ele não tinha lesividade. Os 7 magistrados naquela ocasião que integravam a corte foram unânimes em prover esse recurso, né, dizendo que faltava lesividade naquilo. Aqui na Colômbia, na Corte Constitucional Colombiana, também teve decisões nesse mesmo sentido, dizendo que o uso a posse e o uso de drogas, a posse de droga para quem for usar não constitui crime, né? Não tem ofensividade nessa conduta. E a Corte Constitucional Colombiana também absolveu usuários que portavam essa droga. Uma outra questão que também eu tratei no livro foi uma questão que eu nem acompanhei depois, talvez o Paulo depois vai poder nos lembrar, mas era uma questão ligada a uma resolução da Anvisa, salvo engano a resolução 14 da Anvisa, que limitou a adição de mentol na fórmula do cigarro, né? E isso foi objeto de uma ADI no Supremo Tribunal Federal, em que se discutia se essa resolução da agência poderia ou não criar essa limitação para a indústria de cigarros. Essa medida, obviamente, ela possuía uma clara conotação de proteção dos cidadãos não fumantes, porque quando se adiciona mentol ao cigarro, que é aquele negócio difícil de você viciar no começo, o mentol facilita o tabagismo, né? Então eu estou protegendo aqueles não fumantes. Eu trouxe, na verdade, eu começo o livro do jeito inverso, eu começo a tese de um jeito inverso, abordando esses e outros casos, para depois parametrizar uma abordagem jurídica. E eu faço sobre os seguintes aspectos. Eu faço uma análise primeiro de um tema que eu sei que o Paulo gosta bastante, que nós já falamos disso uma vez, que é o tema ligado ao paternalismo estatal, né? O Estado é paternalista quando ele influencia, quando ele coage, quando ele impede de atuar ou quando ele castiga o cidadão com a finalidade de evitar que esse cidadão leve a cabo ações ou omissões que causem danos a ele próprio, né? Ou supõe um incremento de risco de dano ou perda de um benefício, seja ele físico, psicológico ou econômico. Essa é uma figura que nós conhecemos bastante, né? Se a gente passar o filtro
em boa parte das normas estatais e algumas normas administrativas, a gente consegue ver algum resquício ali de paternalismo, né? As questões que envolvem esse paternalismo estatal ou jurídico, elas ficam mais interessantes quando nós colocamos, adicionamos nessa discussão um elemento que é a política representativa. Se há o sujeito A é o sujeito que impõe obrigações ou abstenções paternalistas ao sujeito B, de maneira jurídica ou estatal, o A age representando a vontade do próprio B, que é o sujeito da intervenção. De modo que nós podemos estar no campo, na verdade, de algo que nós podemos denomina-se de autopaternalismo, né? A doutrina costuma rolar como um exemplo clássico, aliás, desse autopaternalismo, aquele episódio de Ulisses em Odisseia, que, prevendo o risco lá de escutar o canto da sereia, mas decidindo fazê-lo, ele tampa com cera os seus ouvidos e determina que a tripulação do barco amarre no mastro, né? Quando encantado pelo canto da sereia, como já era previsível, ele pede que seja desamarrado, mas a tripulação não faz, né? Se a princípio, nesse momento, a tripulação parece tomar uma medida paternalista, quando você olha atentamente, ele tomou uma decisão a priori, prevendo como seria a conduta dele no futuro, né? Então, a análise realizada, por exemplo, pelo John Elster, permite perceber que o autor associa o paternalismo a uma racionalidade imperfeita. Isso pelo fato de que, quando ele estava, Ulisses, ciente daquela fraqueza que ele poderia estar submetido, ele adota estratégias anteriores, pré-ordenadas, e ele se autolimita, né? Então, esse paternalismo é um paternalismo autolimitante, ou o paternalismo que depois convencionou chamar de contrato de Ulisses, né? Uma outra abordagem, e aí eu até vou ser cada vez falar menos, porque agora eu já estou entrando muito no campo do Paulo Gonet, já estou ficando preocupado, é a definição de direito, né? Sobre aquele duplo aspecto que o professor Paulo Gonet nos explica, e a restrição do direito, né? O professor Paulo Gonet, e eu até trouxe aqui um pedaço, anotei num papelzinho aqui, o professor Paulo Gonet diz o seguinte: as liberdades e os direitos individuais com hierarquia constitucional apenas podem ser restringidos ou limitados por expressa disposição constitucional, algo semelhante àquilo que Canotilho nomina de restrições decorrentes diretamente da Constituição ou mediante lei que retira seu fundamento diretamente de uma autorização constitucional expressa para esse fim, que são as leis decorrentes de autorização constitucional. Então, desenhar o framework das possíveis limitações predica quase georreferenciar o núcleo essencial do direito primeiro, né, e depois sondar quais são os limites, ou onde está o limite do poder limitante do direito ou da liberdade. E aí tem uma outra questão, e nessa outra questão, acho que eu até tinha contado isso para a Thaís, é aquele ponto em que, quando a gente está pesquisando, a gente empaca, o negócio não anda. E aí eu parei nesse ponto, e aí um dia, meio desesperado, eu liguei, não estava conseguindo produzir nada, falei, vou ligar para o Alexandre Aragão. Ele adora conversar fiado, eu vou ficar conversando fiado com ele hoje. E nós ficamos conversando fiado, e o Alexandre Aragão é aquele tipo genial, né? O sujeito é um gênio. E nós conversando fiado até chegar no ponto, falou, na verdade, eu estou te ligando porque eu estou meio desesperado aqui, eu queria que você me desse uma luz. Chegou num ponto que eu não sei mais, né, para onde eu vou. E fomos falar dos mecanismos de restrições de direito, né? E eu fui discutir com ele, falou, olha, até aqui, até onde o Paulo me ensinou, eu compreendi. Mas e daqui para baixo? E quando a lei não autoriza, e quando a lei não tem uma autorização direta da Constituição, ou pior, quando não tem lei, a autorização é feita por um ente infralegal, uma agência reguladora, e o Supremo também já enfrentou essa questão algumas vezes, né? E aí nós estamos falando, e aí eu fui discutir com ele, nós ficamos discutindo horas, entramos pela madrugada, ele me passou material sobre a densidade normativa da norma limitadora, e de onde ela extrai essa densidade normativa que pode ou não limitar, né? E ficamos discutindo isso imensamente, até que o negócio começou a fluir novamente.
Depois eu trato também no livro de que eu chamo da possibilidade ou não de você dispor de direitos e de você poder, eventualmente, causar dano a si. E, para isso, a gente tem que enfrentar aquele outro problema que o professor Paulo também enfrenta, que são os direitos subjetivos, né? Que também são liberdades, que retratam uma mais-valia para o titular. E se é mais-valia não pode ser convertida em um ônus, né? Dois guias que foram, me parece, fundamentais naquela construção da teoria dos direitos subjetivos foi a preocupação em se evitar o paternalismo jurídico e impedir que os direitos criem ônus aos seus titulares, né? Senão não é direito, senão é dever, né? E isso redunda em dizer que o titular do direito pode manejá-lo da forma que pretender em sua esfera intrínseca, inclusive enfraquecendo aquela posição de privilégio que o direito outorga a ele, né? Mas para se admitir a possibilidade de disposição em relação a um bem jurídico, o que aqui nós estamos chamando de direito ou de liberdade, é necessário ter a clareza de que a disposição pode advir do titular do direito, que pode advir do titular do direito, ela impõe a valoração da autonomia dessa pessoa. Se uma pessoa vai a um tatuador e autoriza que ele realize um procedimento que viola a sua integridade física, e aí nós estamos falando de um direito relacional, né, inclusive, entre o tatuador e o titular do direito, está-se diante de uma disposição daquela relação jurídica relacional baseado na autonomia do sujeito que dispõe. É diferente se um adolescente de 15 anos, uma criança de 12 anos, vai ao tatuador e tenta dispor desse mesmo direito, pois ele não tem a autonomia para esse dano a si, ou para, eventualmente, essa autocolocação em risco, como a prática de alguns esportes pode nos colocar em risco, né? Então, pressupõe, obviamente, a capacidade e a autonomia. Nesse ponto específico, quando eu trato da autonomia, eu tenho que enfrentar um problema que, se eu não fizesse, eu não teria a solução para aquelas primeiras intervenções lá da Corte Constitucional Alemã, quando tratou do PIP Show, ou do Conselho de Estado francês, quando cuidou do arremesso de anões, que é o conteúdo jurídico da dignidade da pessoa humana, né? A Suprema Corte americana já associou a dignidade à ideia de autonomia, naquele caso, por exemplo, de Lawrence versus Texas, em que se discutia lá a criminalização de relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. Aqui na Corte Constitucional da Colômbia, a autonomia também já foi ligada à dignidade da pessoa humana, né? Então, de modo que eu faço uma construção e assumo uma posição de que me parece que dignidade da pessoa humana está condicionada à autodeterminação, né? Dignidade, em síntese, seria a autodeterminação e a possibilidade de fruição do seu direito dentro de alguma baliza que eu já vou dizer qual é. No Supremo Tribunal Federal, como de sorte em outros tribunais, a dignidade é rotineiramente tomada em algumas decisões como algo ornamental, né? Sem grande enfrentamento do seu conteúdo. E isso pode gerar algum problema de efeito cascata, né? A expressão, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, eu lembro que ela foi utilizada quando se discutia ali aquela obrigatoriedade do suposto pai se submeter ou não a exame de DNA, ou na súmula 11, que tratava da algema, também cuidou de dignidade da pessoa humana, né? Um outro ponto que é bastante importante é que o consentimento o consentimento esclarecido, esteja na base das normas jurídicas que tratam dessas questões ligadas a disposições de interferências biológicas do próprio corpo, né? É o que ocorre na hipótese daqueles que pretendem, por exemplo, emprestar o corpo para participar de pesquisas médicas, né? Na França, por exemplo, e na Suíça, onde estão testando agora as vacinas para a Covid-19, a primeira fase de teste é a aplicação da vacina em quem não tem Covid-19.
E aí existe o risco do sujeito contrair o vírus naquela fase de teste, né? Então, primeiro, a autonomia, que me parece muito ligada à dignidade. Segundo, o consentimento informado válido, e que permite a disposição desse direito. Terceiro, a não violação ou a exposição de direitos, a exposição de riscos a direitos de terceiros. Então, eu não posso, no manejo do meu direito ou da minha liberdade, expor a risco, e aí eu estou dizendo risco concreto, ou violar direito de terceiros. Se eu quiser, eventualmente, fazer uso de entorpecentes, e para isso eu não vou causar mal nenhum a ninguém, por exemplo, vamos supor que seja possível eu me blindar e não causar mal nenhum em ninguém. Alguém vai dizer, bom, mas sua mãe vai ficar muito triste com isso. Bom, mas aí eu não estou causando nenhum risco à vida da minha mãe, né? Minha mãe vai ficar triste, eventualmente vai ficar deprimida, mas paciência. Aí está na conta de ser mãe, né? A gente que é pai e mãe, a gente sabe disso, né, Paulo? Não sei se o Léo é. Então, e fora isso, tem uma outra questão, que é o paternalismo sobre incapazes. Que esse paternalismo sobre incapazes, em verdade, não é um paternalismo de Estado, porque o incapaz ele não tem capacidade de autodeterminação, né? Ele não tem a possibilidade de consentir. A partir do momento que ele não tem a possibilidade de consentir, ele não pode autodeterminar-se sobre um direito que ele tutela. Então, é preciso que o Estado tome medidas para que o direito seja resguardado até o ponto em que ele possa decidir o que será feito daquele direito ou daquela liberdade. Acho que, em linhas gerais, Thaís, é isso que eu escrevi. Já falei até demais, eu acho. E aí, falando demais, eu violo algo que eu tenho tentado seguir, que é uma orientação de um amigo, que até eu e o Paulo temos em comum, o ministro Tarcísio. O ministro Tarcísio sempre me orienta e diz o seguinte: olha, fale bem e fale pouco. Se você não conseguir falar bem, fala pouco, já está ótimo. Ninguém vai cansar de você. Então, pronto, já que eu não falei bem, eu falo pouco, eu não extrapolo muito, e aí a gente pode debater, que é muito mais legal. Obrigado, Thaís, acho que basta. Que isso, professor, muito obrigado. A gente é que agradece. Só vou fazer uma correção antes de passar para o professor Paulo. Quem sou eu para corrigir alguma coisa? Mas 97, quando teve Código de Trânsito, eu não vou dizer qual é meu time. Mas a faixa de pedestre, o time foi campeão brasileiro naquele ano. Mas eu prometo não dizer qual é meu clube. Professor Paulo Bonet, por favor, te agradeço também a presença. Olha, muitíssimo obrigado pelo convite, Thaís, Léo e meu querido Carlos. O Carlos, a gente brinca dizendo que nós somos os mais novos amigos de infância que nós temos aí, reciprocamente. Eu sou fã número 1 do Carlos. Quando a Thaís me convidou para participar aqui como comentarista, né, como debatedor da palestra do Carlos, eu disse, poxa vida, eu não sou digno de tamanha honra, né? Mas, e vocês estão vendo aí, né? O Carlos é fantástico, é uma das pessoas com saber enciclopédico que eu conheço mais notáveis. E mais do que isso, ele tem um extremo senso de oportunidade e ele sabe encantar o ouvinte. Duvido que alguém tenha reparado, mais do que o próprio Carlos, que ele falou mais do que 5 minutos. Tem um advogado aí do Rio, que eu gosto muito, o Sérgio Bermudes, que um dia ele conversou comigo, eu estava lá assistindo lá aquele discurso de posse, né? E ela começou lá às 4 horas da tarde, 3 horas depois ainda eram 4h10. O Carlos é o contrário, né? Você pode chegar assim, 10 minutos depois já é as 5 horas da tarde. Você não sente o tempo passar com o Carlos. E ele sabe encantar, ele sabe expor, mas, sobretudo, ele tem um domínio dos assuntos que ele trata que é invejável. Essa coletânea de casos que ele arregimentou no livro é fantástica. A análise que ele faz sobre esses casos também que no livro dele, eu por mim, eu recomendaria, devia ter assim, né? Além do best-sellers,
best-sellers recomendados, né? E o livro do Carlos devia estar nessa lista, porque é absolutamente fantástico. Eu aprendi muito, me aproveitei bastante do texto. Tenho certeza que qualquer pessoa vai se encantar e vai se ilustrar muito com as apreciações e, sobretudo, vai se deleitar esteticamente com a exposição que o Carlos faz. O Carlos é a elegância em todos os aspectos da vida dele, inclusive na hora da escritura. Então, a função de comentarista do Carlos aqui é extremamente difícil, né? Porque ele abordou e com completitude temas que são bastante polêmicos, temas que dividem, mas ele soube expor todos os termos do problema e se situar numa proposta de solução, uma proposta de resumo crítico do que nós conhecemos hoje em torno desses temas, sobretudo nessa área de teoria dos direitos fundamentais. Eu só vou aproveitar um gancho aqui da revolta da vacina, que é um episódio que também me interessa bastante. Eu sou carioca também, embora eu esteja extraviado aqui no Cerrado por algumas décadas. E essa revolta da vacina, a minha avó era carioca, e ela era viva nesse período. E ela me contava que, quando nessa época, ela tinha uns 7, 8 anos, eu dizia que as pessoas não iam, as mulheres não iam para as praias. Eu imagino que alguém daquela época não viveu o desenvolvimento dos costumes, né, a partir desde então, se de repente caísse na praia aí do Rio antes da pandemia e visse os trajes femininos, né, que são usados hoje, acho que tinha um colapso, porque ela dizia que a praia era um local quase que terapêutico. As pessoas de bem iam para a praia durante o período do verão para ganhar resistências, para receber iodo, enfim, para ganhar saúde. E as mulheres iam de camisolas, né, para a água, para a praia, né, camisolas que vinham até o pulso, né, que se desciam até os pés. Então, o pudor era uma coisa muito preservada. Se a gente lembrar também, tem um conto do Machado de Assis, que é Os Braços. Você lembra, cara? Essa é a história de um rapaz adolescente que vai visitar um amigo, o amigo não está, e ele se encontra com a mulher do amigo, né, que era um pouquinho mais velha do que ele. E ela resolve receber esse rapaz que, com todo aquele vulcão de testosterona adolescente, resolve recebê-lo com manga de camisa. Quer dizer, não estava com uma camisa até os pulsos, então mostrava os braços. E todo o texto do conto do Machado de Assis explicando, sugerindo o desvario que aquilo provocou nesse jovem, né? O entusiasmo, vamos dizer assim, que ele sentia pela mulher e, ao mesmo tempo, a culpa, né, pela mulher do amigo, né, só porque viu os braços dela. Então, eu fico sempre imaginando, nessa revolta da vacina, aqueles brucutus entrando na casa das pessoas, né? Agora nós vamos vacinar vocês, né? E aí colocava lá a mulher, né, a senhora, a dona de casa, e dizia: agora nós vamos ter que vacinar a senhora, né? Levanta aí a manga. O marido já devia sentir uma coceira na testa, assim, né? Terrível, né? E eu ficava imaginando se o agente de saúde dissesse: só tem um lugar que dói menos, né? Aí pronto, né? seria assim, um atentado à dignidade, como o Carlos gostou, a dignidade aí marital, né? Então, realmente foi um período em que houve vários momentos, várias razões, né, para que houvesse um momento de mal-estar, né, com essa vacinação. Eu gosto dessa história porque ela mostra uma coisa curiosa, que os direitos fundamentais eles não surgem assim de uma mesa ascética em que as pessoas tomam um chá das 5 horas da tarde. Diz: que tal a gente colocar um direito à saúde? Ah, legal, boa ideia, né?
eles surgem no flagror dos acontecimentos, nas disputas, e, sobretudo, quando a população ganha consciência da importância de certas pretensões. O Carlos lembrou, a vacinação foi suspensa, né, diante da crise que teve. Um ano depois, era a população que estava exigindo a vacinação. Por quê? Porque o governo fez o que devia fazer, ele resolveu fundamentar, dizer por que a vacina era importante, né? Não se impõe um direito às pessoas, né? Isso é paternalismo. Os direitos têm que ser desejados, postulados pelos seus titulares, senão eles não vão ser compreendidos. Então, esse episódio da vacinação liga muito com esse tema que o Carlos aborda com tanta felicidade no livro dele sobre o paternalismo. E tem também uma outra ligação interessante. Esse episódio da vacina, ele significava, evidentemente, o Estado querendo proteger um dos elementos do próprio Estado, né, que é a população. O Estado tem um dever intrínseco de garantir a sobrevivência da população. Senão, ele vai estar deixando de lado um dos elementos que o constitui, né, o elemento da população. Pois bem, para fazer isso, havia um atrito efetivo, havia um conflito realmente entre o valor da saúde da população e se quiserem, a integridade física, né? Porque, afinal de contas, é uma agulha que ia ser introduzida na pessoa. Eu não sei se você, como eu tenho horror à agulha, né? Se o médico diz, você pode tomar uma bezetacil, você fica bom amanhã. E você toma um antibiótico, você vai ficar bom daqui a um mês? Eu não tenho dúvida, eu tomo antibiótico. Pois é, então tem isso, né? Tem esse aspecto também de respeito à autonomia das pessoas, o aspecto da inviolabilidade do domicílio, né? Porque as pessoas, os agentes de saúde, acompanhados dos agentes de segurança, eles invadiam, como o Carlos lembrou, a casa das pessoas para aplicar a vacina, aplicar a injeção. Isso mostra que os direitos fundamentais, eles, às vezes, apontam para soluções que são incoincidentes. O Estado tinha o dever de proteger o direito à saúde que a população nem sequer sabia que possuía, né, nesse caso. E, por outro lado, a população também tinha o direito de dizer, não quero que alguém entre na minha casa para injetar aí o vírus, ainda que morto, ainda que mais fragilizado, no meu corpo. Você sabe que tem o presidente José Sarney, alguns anos atrás, ele escreveu um artigo assim, fantástico sobre essa revolta da vacina. E ele compilou alguns discursos, entre eles do Rui Barbosa, dessa época, né? E o Rui Barbosa dizia assim, não tem nome nos crimes contra a humanidade esse absurdo de o Estado inocular nos inocentes o vírus causador, não sei se é vírus, não, o vírus causador da morte. O Estado não pode impor o suicídio aos inocentes, né? Então, vejam como são as coisas, né? Às vezes a gente faz até uma avaliação dos direitos fundamentais numa situação em que não tem incidência, né? Mas isso tudo é interessante para a gente situar em que medida o Estado pode efetivamente restringir alguns direitos a propósito de estabelecer uma conciliação entre direitos fundamentais que apontam para soluções não coincidentes, num caso concreto. E é interessante, às vezes, a própria Constituição, lá no artigo 5º, prevê direitos fundamentais e já contempla a possibilidade de o legislador vir a regulá-lo, vir a limitar. Pensa aí na liberdade de profissão, né? Que se diz que é livre o exercício de qualquer profissão e o legislador poderá dispor a respeito. Vai poder o quê? Limitar esse exercício da profissão por
razões técnicas, né? Outros casos, a lei já limita alguns direitos e impõe até, e já cogita até da finalidade que o legislador deve buscar nessa limitação. Então, quando permite a escuta telefônica, depois de dizer que é inviolável a comunicação telefônica, ele permite que a lei cogite de rompimento dessa garantia, desde que seja dentro de uma circunstância de perseguição criminal por autorização de um juiz, né? Então, a Constituição já permite que haja uma restrição, aponta a finalidade que a lei deve buscar e estabelece também um meio para que essa finalidade seja atingida com o máximo respeito às condições, aos direitos dos submetidos a essa perseguição criminal. Mas a pergunta que se coloca é, mas fora desses casos, então não é possível limitar os direitos fundamentais? Sim, é possível. Quando a gente diz que as limitações têm que ter um fundamento expresso na Constituição, a gente tem que dizer, na hora de efetuar a limitação, é preciso que haja uma razão constitucional para essa restrição. Então, em alguns casos, a Constituição não prevê que haja uma limitação por parte do legislador. A própria Constituição não faz uma limitação à abrangência daquele direito. E, apesar disso, vai ser necessário que o legislador atue. O grande problema que nós vamos ter aí é distinguir, uma vez que se perceba que o legislador está atuando para estabelecer uma ponderação entre os direitos fundamentais em jogo, que produzem soluções opostas, soluções diferentes para um problema real, o problema que está vai ser em descobrir o limite do limite. E esse limite do limite, às vezes, tem o nome de núcleo essencial, o que é um nome pomposo que, ainda bem, a nossa Constituição não adotou e que pode perfeitamente ser compreendido como ponderação, né? O método da ponderação. O limite do limite é a razoabilidade desse limite. É não deixar nenhum interesse permanentemente, definitivamente afastado e desnecessariamente afastado de proteção estatal. E isso, às vezes, traz alguns problemas sérios, porque nós vamos, às vezes, ter que efetuar, o legislador, em primeiro lugar, a falta do legislador, o judiciário e, por que não, até do próprio poder executivo. Nós vamos ter que fazer esse balanço de direitos fundamentais. E vejam que interessante, às vezes, a própria linguagem da Constituição dá a impressão de que não é possível limitar um direito fundamental. Eu estava aqui, antes de começar, vendo aqui o inciso 10 do artigo 5º da Constituição. Diz assim, são invioláveis a intimidade, a vida privada. Ele está dizendo, é inviolável. Quer alguma palavra mais forte do que essa? Quer dizer, não pode haver interferência sobre a vida privada. E a gente sabe que existem, né? Que é possível que, à base de algum bem juridicamente constitucional, algum bem acolhido pela Constituição, que se estabeleça limite a dados que compõem a privacidade da pessoa. Está aí a CPI que pode abrir as contas do investigado, né? O próprio judiciário, que também pode romper com sigilo fiscal. Enfim, não é a linguagem da Constituição que vai permitir descobrir quando é que um direito fundamental pode ser ou não objeto de restrição por parte do legislador. É muito mais um juízo que a gente faz a posteriori com conteúdo argumentativo, muito retórico, sobre como resolver conflitos entre direitos fundamentais. E tem isso aqui é um ponto assim, fascinante da teoria dos direitos fundamentais. E quando nós estamos com direitos fundamentais que têm a natureza de princípio, portanto, eles não tendem a esgotar toda a sua força normativa
no seu próprio texto, fica mais fácil a gente descobrir que, às vezes, nós temos um conflito entre direitos fundamentais e que numa circunstância, vai ter que ceder ao outro, né? Isso faz parte da própria natureza dos princípios. Também nós temos na Constituição o que a gente chama de regras, né? Regras seriam aquelas normas que esgotam todo o seu potencial jurídico, não deixam espaço para um regramento diferente, para ponderações com outros valores. Elas já são a ponderação que o próprio Constituinte fez de vários princípios. Então, o próprio Supremo tem uma jurisprudência ainda em vigor, dizendo que a norma do inciso 56 do artigo 5º da Constituição, diz, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícitos. O Supremo diz, isso aqui não pode ser submetido à ponderação. É um acordo fabuloso do ministro Sepúlveda Pertence, que é um dos luminares, um dos grandes nomes da história do Supremo no século XX, que ele diz isso. Aqui nós temos uma regra. O Constituinte já fez uma ponderação entre o interesse da segurança pública, que é um interesse de valor constitucional, entre o interesse da autonomia da pessoa, da liberdade de expressão, da privacidade, e chegou a essa conclusão. Inadmite prova obtida por meio ilícito. Então, o legislador não pode dizer, não, em certos casos a prova ilícita pode ser admitida. Vocês sabem que houve uma grande discussão em torno desse ponto aí recentemente, né? Mas vejam, há casos em que o legislador não vai poder restringir os direitos fundamentais. Que casos são esses? São aqueles que o Constituinte fixou um direito fundamental sob a forma de regra. Por isso também que a gente pode afirmar que a proibição da tortura é uma proibição que não admite ponderação com nenhum outro valor. Então, aquele célebre exemplo, né? Você imagina que o pai, a mãe do colega que está assistindo aqui a nossa exposição tenha sido sequestrado, né? E que os sequestradores estão mandando parte por parte do corpo do pai ou da sua mãe pelo correio, dizendo, olha, ou paga, ou a gente vai continuar a devolver o seu ente querido apenas fatiadamente. E, de repente, um dos elementos um dos integrantes dessa quadrilha é preso, né? E leva para a polícia. E perguntam a ele com toda a cordialidade onde será que está preso o pai do senhor que está assistindo, né? E o sujeito diz, não vou falar. Mas eu fico imaginando a cena, né? Então vai lá, o agente de segurança leva lá para ele uns biscoitinhos, né? Eu ia dizer uma bolacha, mas não ficaria bem. Uns biscoitinhos, um chá, e diz, mas quem sabe o senhor não se anima a dizer com isso daqui? E ele continua dizendo que não vai falar. Justifica-se a tortura nesse caso? Né? Essa é a questão que foi levada nos Estados Unidos e que conduziu alguns constitucionalistas liberais de grande nomeada a sustentar que o tratamento mais rigoroso, né, fisicamente rigoroso, como o washboard, seria admissível. Né? Mas será que entre nós a gente poderia dizer isso? Quando o Constituinte estabeleceu a proibição da tortura, o argumento que se tem para dizer que esse é um direito que não pode ser restringido, uma garantia que não pode ser restringida pelo legislador, é esse. Não, nós temos aqui uma regra que exaure todo o seu significado, que não deixou espaço para nenhuma outra ponderação. Nós não temos aqui um princípio que pode ser ponderado por outros. Nós temos uma decisão definitiva por parte do Constituinte. O grande problema está em identificar nas normas o que é regra
e o que é um princípio. Em alguns casos vai ser fácil. Você fala liberdade de expressão, é óbvio que é um princípio. Mas a própria proibição da prova ilícita, a gente já... E aí está o ponto, né? Não vale a gente se apoiar nas palavras que o Constituinte usa. Às vezes ele fala em inviolabilidade, mas a gente entende que pode haver aí uma limitação por parte do legislador dessa garantia que foi proclamada, ou desse direito que foi proclamado como o trabalho do Carlos, ele motiva muita essa busca de solução, esse debate sobre até que ponto o Estado pode legislar para restringir direitos que, a princípio, né, à primeira vista, levaram a direitos subjetivos, geraram direitos subjetivos. E essa interferência, e um dos elementos mais importantes para a gente ponderar essa questão, é esse que o Carlos mencionou, a autonomia da vontade. Né? A autonomia da vontade é central para o ordenamento constitucional. Ela é também um direito fundamental, apesar de não estar expresso em lugar nenhum. Ela decorre da incorporação ao texto constitucional do princípio da dignidade da pessoa humana, mas não se esgota. Né? No princípio da dignidade da pessoa humana não se esgota nessa autonomia. Daí que o Carlos lembrou bem, o princípio da dignidade da pessoa humana às vezes é invocado em situações contrastantes, né? E serve de argumento tanto para manter uma posição quanto uma outra oposta. Vocês devem se lembrar do caso aí do aborto do anencefalo, da pesquisa das células tronco, em que a dignidade das pessoas humanas é invocada para os dois lados. Bom, tudo isso apenas como um comentário que já se estendeu muito mais do que eu gostaria, para enfatizar a enorme oportunidade que foi esse convite da Escola Superior da Advocacia do Rio de Janeiro, na pessoa do Léo, da Thaís, para trazer esse debate que está exposto de uma forma magistral e, ao mesmo tempo, deliciosamente literária pelo Carlos. Eu só posso dizer parabéns e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Que isso, professor, a honra é toda nossa de tê-lo aqui. É uma alegria sempre ouvi-lo e beber dessa fonte. Acredito, também ficaria muito, muito orgulhoso dos elogios. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui a propaganda do livro. Vou tentar compartilhar aqui. Estão todos vendo? O livro do professor Carlos Vinícius, acredito que estejam todos vendo. Está na promoção, então aproveitem, né? Com certeza é brilhante. Thaís, alguma pergunta? Queria agradecer a exposição dos professores, a gente aprendeu muito, assim, a lição dos dois é de maneira tão profunda e ao mesmo tempo tão clara, que faz a gente pensar que só passaram 10 minutos até então. Então, como o professor Paulo bem reportou, e aproveitar que o Léo falou do livro do Carlos Vinícius, o professor Paulo, ele falou várias vezes sobre ponderação. O professor Paulo é autor de uma obra clássica sobre juízos de ponderação na jurisdição constitucional, publicado pela editora Saraiva. Então, não tenho a tecnologia toda do Léo, então vou compartilhar a tela do celular mesmo para o pessoal ver a capa do livro, mas está disponível também para compra, para quem tiver interesse. Vai ser um aprendizado muito bom para quem tiver oportunidade. E dizer assim, em relação ao livro do Carlos Vinícius, além de todo esse aprendizado, eu acho que quando você publicou, saiu no início do ano passado, né, Carlos? Ano passado, E era sempre esse tema sempre foi palpitante no mundo e no Brasil, com a lei do cinto de segurança, como você falou. Aqui no Rio a gente teve muita questão em relação às testemunhas de Jeová, que era, o livro do professor, ainda bem que o Léo achou também, lá, tá a promoção, achou ainda a promoção, na Amazon. Tá muito caro, né?
Pode até comprar pelo Kindle, não precisa nem esperar chegar, vir direto para casa. Não estou fazendo propaganda, não. Estou falando do livro, não do serviço. Então, quando a gente tem essa tônica de o Estado, até que ponto que o Estado pode intervir, né? Aqui no Rio, que eu estava falando das testemunhas de Jeová, suscitou pareceres divergentes da Procuradoria do Estado. Aí fazendo bem a grosso modo, assim, a síntese dos argumentos era um lado se entendia que não poderia se obrigar à transfusão, porque seria uma forma de você violar a autonomia privada, e essa identificação sociocultural seria integrante, um dos elementos integrantes do conceito de dignidade humana, a autodeterminação seria inerente, então você não poderia obrigar. Por outro lado, parecer, salvo engano, que foi o que ficou com visto do procurador-geral na época, foi no sentido de que quando se tratava de pessoas que incapazes, vamos dizer assim, nesse sentido, as pessoas que não tinham pleno discernimento sobre a manifestação de sua vontade, ou então as crianças também, que não teriam direito disponível dos pais, nesse caso você teria, sim, uma possibilidade do Estado obrigar, porque a autodeterminação ainda não estaria sob plena titularidade do próprio indivíduo para poder fazer o juízo de valoração, né, a ponderação sobre o que é melhor deliberadamente na sua vida. Esse foi o tema que mais pautou aqui, assim, a grosso modo, foi basicamente isso. E logo que começou a pandemia, a gente pensou em discutir na escola, mas aí a gente entrou em isolamento, então não conseguiu, era a possibilidade de internação compulsória para a pessoa que fosse identificada com Covid. Até que ponto que isso seria legítimo em prol de um interesse público? Na época a gente estava falando, será que existiria um crime contra a saúde pública de você simplesmente deixar a pessoa não se tratar e poder contaminar várias outras? Hoje o debate acaba perpassando mais por um outro caminho, né? Porque a gente tem, pelo menos eu não tenho ciência aí me corrijam se eu estiver errada, de nenhuma ação direta de inconstitucionalidade falando que o Estado está intervindo indevidamente em tempos de pandemia. Já houve questionamentos se seria necessário decretação de um estado de calamidade para poder justificar essas intervenções no cenário privado, mas não vi nenhuma arguição no plano estadual, também não tenho ciência no plano federal, em relação especificamente a impossibilidade do Estado intervir dessa maneira na iniciativa privada. A gente vê muito questionamento em relação a comércio, a legitimidade, né? Até que ponto que aqui no Rio, principalmente, a gente tem uma grande diversidade legislativa. Tem uma hora que você não sabe mais se você pode sair, se você não pode sair, você pode ir no mercado, você não pode ir no mercado, porque a prefeitura fala uma coisa, Estado fala outra, União fala outra, e a gente fica um pouco perdido, a grosso modo, a população fica meio complicado no momento em que a gente precisava justamente de um federalismo de cooperação, né? Em que os entes colaborassem para conseguir chegar a propósitos públicos de melhor integração. Mas eu queria ouvir um pouquinho dos senhores. Antes até de ouvir, queria registrar a presença do que comentou que está assistindo, o professor Alexandre Aragão, que o Carlos Vinícius mencionou durante a fala dele, o professor Rafael Albach, que foi colega do doutorado também do Carlos Vinícius, Luiz Felipe Radilich Miguel, o procurador da República José Roberto Pimenta, o Francisco Zardo, lá de Curitiba, a Cristiane Stropa, do Tribunal de Contas do município, o professor Walter Schwenkner, que vai palestrar com a gente amanhã junto com o ministro Luiz Felipe Salomão. Então, assim, em suma, queria ouvir um pouquinho dos senhores em relação às restrições que estão sendo impostas em matéria de pandemia, se essas restrições ao ir e vir, né, do lockdown, ele passa por esses juízos que o Carlos colocou no livro dele, e quais seriam as medidas que vocês acham que num pós-pandemia seriam legítimas também? A gente aqui no Rio tem a obrigatoriedade, como em vários outros estados e municípios, em relação ao uso de máscara, né? E a impossibilidade de determinados comportamentos que ensejariam a proliferação maior do vírus, e em prol de uma saúde pública, e até intervindo na deliberação sobre o próprio autonomia do indivíduo, em se expor ou não se expor ao risco, né?
não teria mais essa autonomia desmedida em relação à possibilidade de verificação, se seria possível ou não se submeter ao risco de ser contaminado. Essa autonomia em prol de uma saúde coletiva estaria limitada. Então, ouve um pouquinho, se fosse possível, ao professor Carlos Vinícius e em seguida ao professor Paulo. E tanta gente boa nos assistindo, hein? Todos são muito gente fina, e todos são ótimos, mas temos alguns amigos, né, nos ouvindo aqui. Então, um abraço a todos. Thaís, enquanto o professor Paulo falava, e ele tocou em um tema que também me interessa bastante, que é o tema ligado às normas jurídicas, as regras e princípios. Enquanto o professor Paulo falava da impossibilidade de um juízo de ponderação sobre uma regra, eu me lembrei, Paulo, que quando eu ingressei no Ministério Público, eu fui trabalhar em uma cidade distante, na divisa com Tocantins, e é uma cidade muito pequenininha, de 2.700 habitantes, não tinha absolutamente nada, nem crime. Mas um dia teve um crime, e o crime era que um senhor da cidade, uma pessoa relativamente jovem, né, de 49, 50 anos, ele manteve relação sexual com uma menina de 12 anos, que era vizinha dele, né? E aquilo causou um pandemônio na cidade, e eu me lembro bem desse processo, que durante a instrução ele admitiu o crime, fez exame de corpo de delito, então houve rompimento recente do ímen, foi encontrado esperma na menina, mas na sentença o juiz reconheceu isso tudo, mas disse o seguinte: olha, mas apesar disso tudo, e apesar do tipo penal dizer que manter relação sexual com quem tem menos de 14 anos é estupro, apesar disso, ele usou qual princípio, gente? Pelo princípio da justiça, eu não aplico a pena. Porque, veja, a menina também estava andando de bicicleta com shortinho curto em frente à casa dele. Essa pena é demasiadamente alta para uma pessoa que nunca cometeu nenhum outro crime e mora aqui na cidade. Então, o conhecimento jurídico de normas jurídicas e como elas devem ser aplicadas é algo fundamental e que o Paulo ensina tão bem para nós, operadores do direito, né? O que significa cada norma jurídica, e isso tem uma complexidade, como dizia o Paulo, reconhecer onde existe regra, onde existe princípio, e como aplicar regra e como aplicar princípio, isso é de uma fundamentalidade que deveria seguir não só do início ao fim de um curso de direito, como uma obrigatoriedade de manutenção sempre durante a atividade profissional desses conceitos, né, de repensar esses conceitos. E enquanto você perguntava, Thaís, eu fui pensando que no Brasil, talvez por conta de nós não termos tido uma política, no sentido de uma política planejada de enfrentamento a esse vírus, de ações mesmo, com metas, com tudo, infelizmente, até as questões jurídicas ficam muito pobres, né? A gente não vai ter grande enfrentamento jurídico, como eventualmente nós vamos encontrar na Europa, onde foi aplicado, na Itália, por exemplo, estava conversando com um amigo há pouco tempo, que mora na Itália, e disse, olha, na Itália é o seguinte, para você sair de casa, você tem que imprimir uma autorização, que você pega na administração pública, em que preenche a hora de saída, para onde você vai, e aí tem as faculdades, para onde você pode ir na farmácia, você pode ir no supermercado, você vai tal hora e volta tal hora. Se você for abordado na rua sem esse documento, 1.000 euros, né? Um outro amigo que está morando nos Emirados Árabes, ele me disse, e ele é de uma empresa aérea, ele me disse que estava voando só para aviões de carga, só para alguns países, mas quando ainda não havia fechado o trânsito de passageiros e o avião chegava nos Emirados Árabes, toda a tripulação e os passageiros eram testados compulsoriamente. E era o teste de sangue. Enquanto não saía o resultado, que durava 5 horas para sair, demorava 5 horas para sair o resultado, tanto os passageiros quanto a tripulação eram colocados em cubículos e ficavam aguardando o resultado.
Se o resultado fosse positivo, ele entrava em um isolamento de lacrar a casa da pessoa. Então, ele te leva até sua casa, lacra a casa, e dali você não pode sair. Então, veja que isso geraria uma boa discussão jurídica no Brasil, e disso nós ficamos sem essa possibilidade no Brasil. Agora, é lógico que nós tivemos outras tantas questões mais ligadas propriamente ao federalismo e às competências administrativas e legislativas, que eu vou até deixar o Paulo falar, que essa é a área dele. A pergunta que a Thaís fez é uma pergunta muito difícil, né? Eu não vou arriscar uma resposta, não. Eu vou dar uma resposta mineira. Assim, depende. Na verdade, vai depender de algumas premissas. As premissas para a gente apurar a validade de medidas restritivas de direito à conta da pandemia, essas premissas a gente pode estabelecer. Aplicá-las em cada caso vai depender aí de um exame circunstancial mais aprofundado, né? E todo juízo de ponderação leva em conta também os fatos, né, em que a que as normas se referem. Mas o que eu diria para você, que eu poderia dizer, é que toda interferência sobre um direito fundamental em benefício de um outro tem que ser proporcional no seguinte sentido: quanto maior for a interferência num direito, maior tem que ser também a exigência que o princípio favorecido apresenta. Essa exigência vai dizer respeito não só ao peso abstrato dos direitos dentro do sistema constitucional, o direito à vida, o direito à saúde, tem um peso abstrato do que, por exemplo, o direito de não ser maior do que o direito de não ser identificado criminalmente se você tem identidade civil. Então, existe um certo jogo de pesos abstratos do direito, embora todos tenham a mesma estatura normativa. Não existe um direito juridicamente, normativamente mais importante do que o outro, que sobreleva juridicamente ao outro. Mas nós temos que, é óbvio, quanto mais próximo um direito é do núcleo da dignidade da pessoa humana, maior vai ser o peso abstrato dele na hora em que ele estiver em confronto com outros direitos de igual estatura constitucional. Então, esse é um dado para ser levado em conta. Peso abstrato dos direitos. Outro dado para ser levado em conta é da própria premissa fática, as premissas científicas que estão sendo adotadas para justificar as medidas que estão sendo impostas, né? Vamos dar um exemplo aqui caricato. Imagine que haja um estudo de um naturalista que diga assim: olha, eu descobri lá em casa, a minha mulher comeu, vamos supor, uma coisa bem ruim, alpiste com jiló, né? Alho, saiu um estudo agora dizendo que se comer alho, sara cloroquina, sara coronavírus. Pô, imagina um troço desse, não? Um feijão bento por não sei quem vai fazer com que a pessoa fique imune à doença, né? Imagine, e o sujeito vem alguém, bom, tem para todos os gostos, tem gente que faz... E testa assim, olha, essa família que comeu isso aqui e ficou boa. É óbvio que existem outros fatores para que ela possa ficar boa, né? Mas o sujeito faz um estudo dizendo aquilo. Eu estou fazendo de um modo caricato o que tem acontecido bastante aí nesse período de incertezas, né, científicas do coronavírus. Mas veja, quanto maior for o grau de certeza científica de que uma providência de interferência sobre um direito fundamental é útil para um direito que nós estamos ponderando como mais relevante, mais justificável vai ser essa mesma interferência. E isso nós temos que levar em conta o momento atual, o instante em que nós estamos vivendo. Então, no instante atual, com relação ao uso de máscara, o consenso o consenso mais forte parece ser este de que o uso de máscara reduz a possibilidade do contágio.
Olha, nós estamos numa situação, nós estamos diante de um vírus que tem uma potencial de contágio sem igual, né? Isso é outra verdade científica. E um vírus que, em boa parte da população, é capaz de levar a graves danos. E, em outras em hipóteses que a gente nunca pode prever com segurança se vai acontecer ou não, há a possibilidade do evento letal. Ora, diante desse quadro, se justificaria que se limitasse a autonomia da pessoa, obrigando a pessoa a fazer como o Léo, né? Usar ali uma máscara quando alguém entra no gabinete, na sala dele, né? Parece que sim, né? Mas tudo está dependendo disso, de uma ponderação entre, no caso concreto, qual é o valor que deve ter maior peso, o conforto de não usar, de não usar a máscara. Eu odeio usar máscara, né, por exemplo. Os meus óculos logo ficam embaçados. O, o desconforto de usar a máscara, que tem a ver com a minha autonomia, ou o benefício que isso vai ter para a não propagação de um vírus que é muito forte. Veja, se fosse meramente um período de gripe, não se justificaria essa obrigação do uso de máscara. Porque a gripe pode até matar também, né? Mas o índice de letalidade da gripe é muito menor do que se provou que é o do coronavírus. Mais ainda, o grau de contaminação pelo vírus da gripe também não é tão intenso quanto o do coronavírus. Então, repare como que, embora a saúde, a vida seja tão importante nos dois exemplos que nós estamos figurando, no exemplo do coronavírus, nós temos alguns elementos de fato, que são esses conhecimentos sobre a virulência, né, do coronavírus, a capacidade letal dele e a facilidade de difusão, que justificam que para o coronavírus a gente tenha que usar a máscara e para um período de gripe não se imponha isso. Quer dizer, a interferência sobre a minha autonomia, nesse caso, não vai ter, vai ter um peso maior do que a utilidade para a saúde pública de evitar a disseminação de um momento de gripe, né, com o qual nós estamos acostumados. Então, Thaís, o que eu acho que eu diria é isso. Nós temos aí algumas balizas para analisar cada medida que vai sendo tomada. Essas balizas se concentram nos testes do princípio da proporcionalidade e, sobretudo, levando em conta os dados científicos que são disponíveis no momento sobre a real ameaça, né, que a pandemia gera para a população. Eu só queria, Thaís, desculpa, dar um abraço aqui, já que você mencionou tantas pessoas ilustres que estão nos assistindo, dar o meu abraço a todos, especialmente para o meu colega, meu admirado colega Pimenta. É isso. Obrigado, professor Paulo. Então, até por conta do adiantado da hora, hoje o Jornal Nacional vai ser quente. Vou passar para o professor Carlos para as considerações finais, mais uma vez agradecendo muito pela possibilidade de lançarmos seu livro, ainda que virtual. O senhor está convidado, venha presencialmente. É sempre uma alegria tê-lo, sempre uma alegria ouvi-lo. Muito obrigado pela possibilidade de ouvi-lo num tema tão relevante nos dias de hoje. Obrigado. Léo, muito obrigado mais uma vez a você, a Thaís e a Escola Superior de Advocacia do Rio de Janeiro, que sempre tem realizado, e antes da pandemia era assim presencialmente. A Escola Superior do Rio de Janeiro é uma usina produtora de conhecimento. São eventos semanais que eu tenho acompanhado sempre. A Thaís tem feito eventos e promovido eventos no Brasil todo, estava promovendo eventos no Brasil todo. É quem junta todo mundo, é quem traz os temas mais polêmicos. Então, mais uma vez, um elogio à escola, e faço esse elogio na pessoa da Thaís e do Léo.
E para mim foi uma honra especial por conta da presença do meu chefe, do Paulo Gonet, que é um queridíssimo amigo. Sabe, Paulo, quando você falava de usar máscara de óculos, eu também tenho esse problema, mas eu até acho bom e vou dizer por quê. Porque quando eu estou em Brasília, e eu obviamente, em tempos normais, eu fico a semana em Brasília e final de semana em Goiânia, agora tenho ido a Brasília em bate e volta. Quando estou em Brasília, eu ando em um Fusca. E agora, quem nunca andou antes em Fusca consegue entender o que é andar de Fusca na chuva, que é aquele negócio todo embaçado, assim. Então, eu acho muito bom que todos que usam óculos agora vão ter oportunidade de entender o que é andar de Fusca na chuva. Eu agradeço uma vez mais, foi para mim uma satisfação estar com todos vocês e em breve esperar, como disse o professor Paulo, a Thaís e o Léo, para nos ajudar na Escola Superior do Ministério Público da União. Muito obrigado. Professor, uma honra nossa. Professor Paulo Gonet, também não tem palavras para agradecer a sua presença. Vou lhe passar a palavra, então, para as considerações finais. Olha, eu ia dar os parabéns ao Carlos pelo livro, mas eu acho que quem está de parabéns somos nós, os leitores do Carlos, né? Com esse livro espetacular, que é imperdível, né? E por causa a gente deve agradecer, né, por ter tido Paulo, esse ato você de está generosidade elogiando tanto que eu estou intelectual. achando que você leu o livro errado. Isso, mano. O encanto. Mas eu queria também dizer que eu sou grato não só ao Carlos, mas também a você, Léo, a você, Thaís, por essa oportunidade de divulgar essas ideias do Carlos, tão importantes para todos nós. Eu sou fã da ESA. Outro dia eu assisti uma live também que foi feita pela ESA Jovem, né, com um advogado que eu tenho a maior admiração aí no Rio, que é o Márcio Vieira Souto Costa Ferreira. Ele tem um endereço elegante no nome, eu brinco com ele, se você tem um endereço elegante no nome, né? Mas o seu renome vem da sua elegância no trato, na arquitetura das teses jurídicas, nas aulas que você dá, e foi uma live fantástica. Então, os meus parabéns entusiastas pela a atividade que vocês estão desenvolvendo, e um grande abraço para todos que estão assistindo, e especialmente para o meu Carlinhos, que eu estou sentindo falta de dar um abraço dele. Peço que dê um beijo no Benjamin. Benjamin é o filho dele, de 3 anos, que ele, dessa vez não entrou nessa live, mas na live do cantor Leonardo, né, ele entrou na casa do cantor, se pôs no colo do cantor e cantou com ele, não foi, Carlos? Foi o momento áureo. Ele não entende ainda o que é direito fundamental, de inviolabilidade de domicílio. Ele está certo. Professor Paulo, muito obrigado. Thaís, encerrando, o privilégio de estar aqui com os professores, muito contente. Espero, quando acabar essa pandemia, possa ir a Brasília, pegar o autógrafo dos dois e vê-los também. E muito obrigado por ter permitido a mim, Thaís, o privilégio de estar hoje com você aqui nessa live. Obrigado. Obrigada a você, Léo, pela companhia de sempre, sempre estimulando os debates. Obrigada, Carlos Vinícius. Obrigada, Paulo, aos dois. Assim, a Escola Superior do Ministério Público da União está em excelentes mãos. Pode sempre contar com a gente no que a gente puder ser útil minimamente. A gente está aqui à disposição. A ideia é sempre contribuir, colaborar e dizer que amanhã a gente vai ter uma palestra às 6 da tarde, aí fugindo um pouquinho do horário normal, que normalmente a gente faz às 7, amanhã é sexta-feira, então a gente vai fazer às 6 da tarde, sobre como achatar as curvas da demanda judiciais no cenário pós-pandemia, algumas propostas. Vai ser com o ministro Luiz Felipe Salomão e com o professor Walter Schwenkner, que é professor adjunto de administrativo da UERJ e juiz federal aqui do TRF2. Então, para quem tiver interesse, vai ser pelo YouTube, também gratuito, e a programação da escola fica disponível nas redes sociais e no site. Então, mais uma vez, Carlos Vinícius, mais uma vez, professor Paulo, mais uma vez, Léo, muito obrigada a todos, uma boa noite a todos. Até amanhã.